Gabriela, de Manuel de Almeida Filho, voz Iba Mendes. Temos a obrigação, com os queridos leitores, trazer-lhes versificados romances superiores, mostrando livros famosos dos ilustres escritores. O romance Gabriela, já televisionado, obra da pena do grande romancista Jorge Amado, que nos traz para o presente os costumes do passado. História que ultrapassou fronteiras e regiões, traduzida em várias línguas, lida por muitos milhões de pessoas que esgotaram sucessivas edições. Para que todos conheçam, vamos mostrar Gabriela, uma morena que a lua sentia ciúme dela. Diziam que a sua pele cheirava a cravo e canela. Uma linda nordestina com cabelos de sereia, seus belos olhos mostravam o brilho da papaceia, sangue quente onde o amor latejava em cada veia. Gabriela era inocente, não possuía maldade. Ela amava qualquer homem com tal naturalidade, que mostrava no sorriso a sua ingenuidade. Para quem simpatizasse, se entregava apaixonada, ficava muito feliz quando se sentia amada, porém depois do contato achava aquilo ser nada. Qualquer tipo de maldade não havia em sua mente, se enfeitava com as flores, com um sorriso inocente, brincava com as crianças, como uma adolescente. Agora vamos saber como surgiu Gabriela, na história em que propomos versejar a vida dela, a moça que muitos homens se apaixonaram por ela. No ano de 25, houve uma seca fatal, que queimou todo o Nordeste, acabando o matagal, empurrando os nordestinos em busca do litoral. Deixando os campos torrados, as levas de retirantes, pisando na terra em brasa, caminhavam ofegantes, morrendo de fome e sede, buscando as terras distantes. Nesse meio Gabriela, fugindo do sofrimento, viajava com um tio, passando o maior tormento, carregando os cacarecos num velho burro jumento. Gabriela na viagem, para salvar sua vida, acompanhada do tio, a pessoa mais querida, encontrou com 2 famintos que lhe pediram comida. Eram Clementes e Fagundes, deixando o sertão queimado. A moça lhes deu um pouco do que lhe tinha sobrado, embora o tio ralhasse, achando mal empregado. Eles tentaram segui-la, porém ela agradeceu, dizendo não precisar já daquele auxílio seu. Seguissem outro caminho, mas Clemente não cedeu. Seguiu sempre acompanhando a formosa Gabriela. Quando havia acampamento, ele estava ao lado dela, cantando e tocando harmônica, apaixonado por ela. Fagundes também seguia, acompanhando Clemente, e Gabriela aceitava a companhia inocente do homem que demonstrava amá-la sinceramente. Entretanto, Gabriela dormia no matagal, sobre os braços de Clemente, achando aquilo normal. Não sabia o que era amor e nem pensava no mal. Assim dormia enrolada com Clemente na areia, coberta com o lençol do clarão da lua cheia, bordado com as estrelas que Deus pelo céu semeia. A caravana seguia até que o burro morreu, e o tio de Gabriela gravemente adoeceu. Pela falta de recursos, dias depois faleceu. Gabriela agora só, com os amigos seguia. O Clemente apaixonado, todo o amor lhe prometia. Ela inocentemente dizia que não queria. Isso já perto de Ilhéus, viajavam sem parar. Clemente dizia que agora ia trabalhar nas fazendas de cacau e com ela se casar.
Porém, Gabriela achava aquilo uma brincadeira. Dizia: vou à cidade, eu quero ser cozinheira. Para fazer o que sei, tenho de achar quem me queira. Nisso caiu uma chuva com tremenda trovoada. Vamos deixar Gabriela da tempestade abrigada, com Clemente e com Fagundes, numa casa abandonada. Vamos conhecer Ilhéus, cidade opulenta e bela, com todas as personagens que desfilam na novela, enquanto chega o momento da vinda de Gabriela. Andando pela cidade, vemos praças e jardins, os estabelecimentos para os seus devidos fins, as casas de diversões, palco dos grandes festins. Bar Vesúvio de Nassib, que era bar e restaurante, lugar de reuniões do povo mais importante, doutores e coronéis da classe mais elegante. O cabaré Bataclan de Maria Machadão, jogo, mulher e bebida, amor, dança e sensação, onde o povo masculino matava a sua paixão. Aqueles homens gostavam da casa das mariposas, onde tinham liberdade, bebiam como raposas, tendo os carinhos que eram negados pelas esposas. Sim, porque naquele tempo pouco havia namorados, sempre os casamentos eram por parentes arranjados, não podendo haver amor entre dois seres forçados. A moça nunca casava com o rapaz que queria. Da mesma forma, o rapaz era o pai quem decidia o casamento do filho, que rejeitar não podia. Ilhéus não fugia à regra, os forçados se casavam. Porém, os homens frustrados os cabarés procuravam, enquanto as suas mulheres em casa se lastimavam. Por isso era o Bataclan o lugar mais frequentado pelos burgueses da época, que gozavam desse estado, onde todos desfrutavam o luxo mais requintado. As mulheres mais bonitas lá viviam a sua vida, alimentando os desejos de uma esperança perdida, afogando as suas mágoas sob o vapor da bebida. Nesse tempo era o reinado dos famosos coronéis, protetores de jagunços, detentores dos papéis, de todo o poder político, ditando as leis mais cruéis. Eram esses coronéis que governavam a cidade, ricos em terra e dinheiro, quase na totalidade, fazendeiros de cacau da municipalidade. Alguns desses fazendeiros eram almas poluídas, uniam às suas fazendas terras mal adquiridas, aumentando o patrimônio à custa de muitas vidas. Pessoas pobres que tinham terrenos sem escrituras, quando menos esperavam, vinham outras criaturas, que lhes tomavam as terras, as casas e as culturas. A justiça não havia para os pobres esbulhados, porque as leis eram feitas pelos privilegiados. Os que reclamavam eram presos ou assassinados. Era assim aquela época, dito por qualquer relato, mas vamos mudar de rumo para sabermos de fato como vivia a cidade na mão do coronelato. Coronel Ramiro Bastos, velho porém consciente, além de chefe político, era também intendente, bem servido e respeitado por toda a sua corrente. Coronel Melqui Tavares, também muito respeitado, presidente do conselho, fazia qualquer mandado do seu compadre intendente, no lugar de delegado. Homem duro de caráter, era com Dona Idalina, casado e tinha uma filha, que se chamava Malvina, moça bonita e de fibra, para lutar contra a sina. Outro coronel de fibra, de palavra decidida, o jesuíno Mendonça, tinha a honra como a vida, era Dona Sinhazinha, a sua esposa querida. Coronel de gênio cru, era o Amâncio Leal,
Dona Dadá, sua esposa, seguiu o seu ideal. Um rapaz chamado Berto era o filho do casal. Coriolano Ribeiro, coronel mais moderado, porque quando precisava de uma coisa ser vingado, pedia ajuda aos compadres, por quem era auxiliado. Coronel Ramiro tinha 2 filhos, um deputado. Doutor Alfredo, bom médico, o outro era advogado. O doutor Tonico Bastos, com um cartório montado. O doutor Alfredo Bastos, um homem de disciplina, casado com Dona Silvia, de família muito fina, tinha uma filha Jerusa, que era amiga de Malvina. Porém seu irmão Tonico nem parecia doutor, casado com Dona Olga, por quem não sentia amor, corria atrás de mulheres, como abelha atrás de flor. O doutor Maurício Caires era mais um dos fiéis, servidores da justiça, na inversão dos papéis, como bom criminalista da causa dos coronéis. Padre Basílio Ferreira, sacerdote da cidade, neutro politicamente, porém com grande amizade, entre todas as pessoas da religiosidade. O doutor Maurício era, entre os mais religiosos, um também dos mais fanáticos contra os maus pecaminosos, modas, costumes modernos e os usos escandalosos. Frequentador da igreja, desempenhando missões, pois sempre fazia parte das diversas comissões nas campanhas financeiras para as arrecadações. Também Dona Sinhazinha era entre as mais fervorosas, assídua frequentadora das ordens religiosas, fazia parte do grupo das senhoras caridosas. Tinha outro componente daquela sociedade, o professor Josué, que ensinava a mocidade em um colégio de freiras que existia na cidade. Amante da poesia, não tinha definição. Qual o seu lado político, manjava a situação, mas às vezes parecia formar na oposição. O livreiro João Fulgêncio tinha uma papelaria, onde vendia cadernos e livros à freguesia, também romances de amor e livros de poesia. Também havia outro grupo que fazia oposição aos poderosos políticos, donos da situação. Somente depois daremos a sua composição. Agora vamos falar da seca que ameaçava, a safra dos cacaueiros, cada dia que passava. Da casa dos fazendeiros, a crise se avizinhava. A cidade era coberta pelo manto da tristeza, com a seca impiedosa ameaçando a riqueza. Os fazendeiros já viam o fantasma da pobreza. Enquanto a seca assolava as senhoras piedosas, esposas dos fazendeiros em missões religiosas, faziam reuniões com orações fervorosas. Juntas idealizaram fazer uma procissão em louvor ao glorioso mártir São Sebastião, para pedir a Jesus chuva para a salvação. Também o padre Basílio aderiu à novidade. Porém havia 3 santos adorados na cidade. O povo se dividia em qualquer festividade. Mártir São Sebastião, apesar de padroeiro, também havia São Jorge, chamado Santo Guerreiro, e mais Santa Madalena, que também tinha romeiro. Para a festa dos louvores, houve as primeiras gestões. Entre a classe aristocrata, porém, as opiniões se dividiam ao sabor de acirradas discussões. Uns pensavam que talvez pudessem se aborrecer, os santos não festejados fazendo a seca ferver, porque somente os 3 juntos podiam fazer chover. Porém Santa Madalena, entre as santas mais sofridas, era a base protetora das pessoas desvalidas, festejada e adorada
pelas mulheres perdidas. Mulheres assim chamadas pelas esposas cruéis, porém um prato de doce na boca dos coronéis, que iam matar a sede na fonte dos cabarés. Por isso aquelas senhoras que se achavam impecáveis não queriam aquela santa no meio dos intocáveis, já que seria seguida por pessoas miseráveis. Ela podia também ter a sua procissão, porém sair pela noite em completa escuridão, para não manchar a honra da rica população. Já uns pensavam que para que o milagre acontecesse, precisava muita gente, implorando que chovesse, pobres e ricos unidos, para que Deus atendesse. Quando correu a notícia da festa da procissão, explodiu no Bataclan como fogos de São João, com as mulheres querendo tomar parte na função. Há pouco havia chegado no cabaré Bataclan uma linda sergipana das bandas de Aquidabã, que tinha um brilho nos olhos como o clarão da manhã. Era chamada Zarolha, porém era muito bela. Os homens do Bataclan corriam em procura dela. Então o turco Nassib apaixonou-se por ela. A Zarolha, combinada com Maria Machadão, resolveu participar da festa da procissão. Convidou as companheiras para tratar da questão. Um manto de seda azul teria que ser bordado por ela e suas amigas, como o céu todo estrelado, para que a santa brilhasse no seu dia festejado. Enquanto elas trabalhavam na confecção do manto, a notícia do mistério corria por todo o canto. Diziam que a rica obra invejava qualquer santo. Porém é que as orgulhosas senhoras absolutas tentavam impedir que a santa, com as vestes impolutas, formasse na procissão, seguida por prostitutas. Enquanto muitas senhoras achavam que a procissão não devia ser manchada pela prostituição, 2 ou 3 discordavam da injusta imposição. Outras pessoas também, que tinham a mente sã, achavam que as mariposas do cabaré Bataclan também tinham seus direitos naquela festa cristã. Porém o doutor Maurício, carola muito exaltado, dirigiu-se ao Bataclan, invadiu o reservado, tentou destruir o manto, já quase todo bordado. No entanto, as bordadeiras enfrentaram no momento o intruso malfeitor, com coragem e argumento. O velho saiu correndo, sem conseguir seu intento. A Zarolha foi ao padre pedir sua permissão, para que participassem na festa da procissão, mas ele, pressionado, não pôde dar solução. Foi ao coronel Ramiro pedindo que desse um jeito. O caudilho a recebeu com carinho e com respeito, dizendo que também elas tinham todo o seu direito. No dia da procissão, as moças do cabaré saíram levando a santa numa profissão de fé, elevando as suas preces a Jesus de Nazaré. Vestidas decentemente, conduzindo o lindo manto, junto a Santa Madalena, num desprendimento santo, as suas preces subiam aos céus em um só canto. A procissão caminhava com seus cantos fervorosos, agora mantendo unidos todos os religiosos, e aconteceu o milagre à vista dos curiosos. Começou a relampejar, logo o trovão estrondou, escureceu de repente, o espaço se nublou, dentro de poucos minutos o temporal desabou. Assim foi realizada a fé daqueles cristãos, o sofrimento os uniu, nessa hora como irmãos, entre abraços de alegria se beijavam e davam as mãos. O prazer era tão grande, nessa hora benfazeja, que até burros e cavalos comeram bolo em bandeja e receberam na festa uma chuva de cerveja. Terminada a procissão,
numa alegria geral. Choveu a semana inteira, porém todo o pessoal estava agora voltado para um caso especial. Coronel Coriolano, saindo fora da linha, trouxe da sua fazenda, para ser sua amiguinha, uma moça pobre e linda, que se chamava Chiquinha. Numa rua principal tinha uma bonita casa, foi onde botou Chiquinha e ficou roçando a asa. As mulheres intocáveis ficaram pisando em brasa. Agora ficavam olhando a casa do seu vizinho. O coronel nem pensava que estava no mau caminho, porque gostava somente de cafuné e carinho. Quando ele chegava em casa, vinha na ponta do pé, chamava logo Chiquinha, venha trazer meu café, um cheiro com bem carinho e me fazer cafuné. A mocinha vinha triste, sem gostar da brincadeira, porque quem gosta de velho é encosto de cadeira, porém por ele forçada, lhe alisava a cabeleira. Nisso veio de Salvador um estudante em visita, chamado Juca Viana, veio mudar sua dita, porque quando viu Chiquinha, achou-a muito bonita. Chiquinha vivia presa, porém teve a permissão do coronel seu senhor para ir à procissão, onde encontrou-se com Juca e abriu-lhe o coração. Quando se viram, pararam, com gestos abobalhados, sorrindo os olhos piscando, parecendo enfeitiçados. Pelas setas de Cupido, os dois foram atravessados. Sendo de Berto Leal um amigo idolatrado, Juca lhe contou o caso por quem estava apaixonado. Porém, quando Berto soube, disse que ele estava errado. Berto disse: meu amigo, deixa essa moça viver. Aquilo ali é um osso muito duro de roer. O coronel descobrindo, na certa os dois vão morrer. Juca disse: eu não entendo o que se passa comigo. Agora por essa moça enfrento todo o perigo. Tenho que falar com ela sem pensar no inimigo. Também havia um dentista instalado na cidade. Era Osmundo Pimentel, sem ter popularidade, porém dispensava a Berto uma sincera amizade. Ao dentista pelo Berto foi apresentado Juca, que descreveu a Osmundo tudo o que tinha na cuca, lhe pedindo a sua ajuda naquela ideia maluca. Osmundo disse: rapaz, acabe com esse plano. Quem for falar com Chiquinha, encontra Coriolano. Com um revólver na mão, entra na boca do cano. Porém Chiquinha também não tinha consolação. Queria sair na rua para matar a paixão, ver o moço a quem amou no dia da procissão. Inventou uma dor de dente, pensando pegar a pista. O coronel não deixou, por nenhum ponto de vista. Ela ia ao consultório, com ciúme do dentista. Osmundo assim foi chamado à casa do coronel. Ficando só com Chiquinha, desempenhou seu papel, deu o recado bem dado do seu amigo fiel. Tinha um santo na janela, quando estivesse virado, de cabeça para baixo, tinha o perigo passado. Juca entrava pelo fundo, assim ficou combinado. Os encontros começaram quando o coronel saía, para dar suas jogadas, pelo quintal Juca ia, e num quarto com Chiquinha, às vezes até dormia. Chiquinha, como empregada, tinha uma negra fiel, que fazia tudo em casa, sem esquecer seu papel, enquanto a moça fazia carinhos ao coronel. Do amor de Juca e Chiquinha, a negra tudo sabia. Levava os recados dela para o rapaz e trazia também as respostas dele, assim tudo bem corria. Mas um dia o coronel, como que quem adivinha, não quis jogar, voltou cedo, até muito alegre vinha, esperando receber os carinhos de Chiquinha. Vinha muito distraído, mas quando a janela olhou, que viu o santo virado, daquilo desconfiou. Com a mosca na orelha, abriu a porta e entrou. Quando passou pela sala, que do quarto abriu a porta, os dois estavam dormindo.
Juca tinha a boca torta, Chiquinha nos braços dele, que parecia até morta. O coronel pensou tudo para fazer de pior, como fazia a vingança para sair a melhor. Trancou a porta por fora para fazer a maior. Quando Juca se acordou, já era de madrugada. Levantou-se e constatou que a porta estava fechada. Acordou Chiquinha e disse: caímos numa cilada. O certo é que nós dormimos, perdemos a noção da hora. Alguém chegou e nos viu, fechou a porta por fora. Esse alguém é o coronel, que nos vai matar agora. Chiquinha abraçou-o chorando, dizendo: não pode ser. Nada fizemos demais, somente por nos querer. Porém, pelo nosso amor, tão novos vamos morrer. Juca disse: não importa, cai o corpo, o sangue arde. A nossa vida é uma luz que se apaga cedo ou tarde. Por isso nada difere morrer nas mãos de um covarde. Enquanto eles lastimam, Coriolano já tinha chamado Amâncio Leal, que com seus jagunços vinha, para vingar seu compadre, matando Juca e Chiquinha. Quando chegaram na sala, o dono da casa entrou, agarrou a preta velha, que no chicote contou o romance do casal, desde quando começou. Coriolano e Amâncio combinaram não matá-los, fazer uma diversão depois de chicoteá-los, despidos como nasceram, pela janela jogá-los. Assim mesmo aconteceu com os corpos retalhados, sem nada de roupa em cima, na chuva foram jogados, saíram de rua em rua, correndo os dois abraçados. O povo saiu às portas, dando boas gargalhadas. Juca e Chiquinha corriam, tropeçando nas calçadas. Quando pediam socorro, as casas eram fechadas. Entre gritos e assobios, assim desapareceram. Ninguém soube o resultado, se salvaram ou morreram. O certo é que na cidade nunca mais apareceram. Agora vamos voltar ao dia da tempestade. Sabemos como Nassib, por uma necessidade, foi encontrar Gabriela numa casa da cidade. Era um casarão antigo que há muitos anos passados foi mercado dos escravos, onde eram negociados. Já no presente abrigava os retirantes chegados. Gabriela, de onde estava, já passada a tempestade, veio com os dois amigos em procura da cidade. Ficaram no casarão, passando necessidade. Os fazendeiros da época, logo assim que precisavam, de novos trabalhadores, pelo casarão passavam, escolhiam os mais fortes e que melhor atiravam. Coronel Melqui Tavares, lá passando um dia cedo, achou Clemente Fagundes, dois sertanejos sem medo, os contratou constatando que os dois eram bons de dedo. Clemente lutou tentando convencer a Gabriela, acompanhá-lo à fazenda, lá casarem porém ela, lhe respondeu que queria ser dona da vida dela. Sem os amigos ficou, sofrendo no casarão, enquanto Nassib estava com a maior precisão de uma boa cozinheira que tivesse aptidão, pois a sua cozinheira tinha-o abandonado e precisava fazer um jantar encomendado para a festa de um negócio que seria inaugurado. Porque Berto Leal ia fazer a inauguração da linha dos marinetes, unindo a população de Ilhéus a de Itabuna por meio da condução. Nassib estava apertado, cozinheira não havia. Procurava na cidade, a todo mundo pedia. Foi sair no casarão, procurando o que queria. Depois de procurar muito, achou o canto esquisito. Ia saindo apressado, quando ouviu um grito aflito. Era uma voz de mulher, dizendo: moço bonito. Ele parou e virou-se para encarar quem falou. Gabriela maltrapilha, sua vista levantou. Repetiu: moço bonito. Nassib lhe perguntou: quem é você e o que faz? Ela disse: sou mulher. Sei cozinhar, fazer bolos, se acaso o senhor quiser. Eu posso servi-lo em tudo, basta só dizer que quer.
Nassib, quase sem crer, disse: eu tenho precisão. Você vai ganhar dinheiro se for boa no fogão. Ela disse: não, senhor, não quero dinheiro não. Seguiu logo com Nassib, chegando pôde provar que era boa cozinheira ao preparar o jantar, com um tempero agradável para qualquer paladar. Quando o jantar foi servido, tão bom e apetitoso, os que comeram queriam, cada qual mais curioso, conhecer a cozinheira que fez o manjar gostoso. Assim Gabriela foi, por Nassib apresentada, a todos os seus fregueses, sendo parabenizada pela comida gostosa, por ela bem preparada. Ela também preparava guloseimas saborosas, pastéis, empadas, bolinhos e outras comidas gostosas, satisfazendo o bom gosto das pessoas mais gulosas. A linha de marinetes começou a funcionar, conduzindo passageiros, porém temos que a deixar e falarmos no dentista, que num dia foi rezar. O doutor Osmundo um dia foi à igreja à tardinha. Lá encontrou sem saber com a dona Sinhazinha, esposa de Jesuíno, que saiu fora da linha. Porque era um sapato seu, tinha saído do pé. Pensando que estava só, levantou a saia até mostrar um palmo da perna, quando o de Osmundo deu fé. Mulher coroa sofrida, sem amar nem ser amada, com Jesuíno Mendonça tinha casado forçada. Achou Osmundo bonito, se sentiu apaixonada. Como devota adorava Marta e São Sebastião, agora como sonhando, numa sublime ilusão, viu o santo no dentista, na mais santa adoração. Mesmo dona Sinhazinha, apesar daquela idade, ainda estava bonita, tendo personalidade, conservava no seu corpo as curvas da mocidade. Osmundo, como ofuscado, achou Sinhazinha bela. Quando apanhou o sapato e entregou na mão dela, ouviu no peito um estalo, apaixonado por ela. Osmundo beijou-lhe a mão, porém ela, envergonhada, o repeliu com rigor, dizendo que era casada. Não podia amar ninguém, embora não fosse amada. O dentista respondeu: isso já não mais importa. Para que seja adorada, o amor abriu-lhe a porta. Seja oportuna, aproveite, veja que não está morta. Dona Sinhazinha disse: a diferença de idade para o amor nos separa, a honra, a sociedade. Mesmo eu já sou uma velha, frente à sua mocidade. O dentista retrucou: o meu amor aproveite. Não enxergo a sua idade, só lhe peço que me aceite, pois dizem que o coco velho é o que melhor tem azeite. Assim Dona Sinhazinha, sentindo frio e calor, se despediu do dentista, corada pelo pudor, já vendo o renascimento da vida para o amor. Osmundo não era bem visto na sociedade, pelas mulheres honradas de toda aquela cidade. Temiam dele a conduta, pela sua mocidade. Mesmo porque tinha sido um companheiro do Juca, por isso qualquer mulher, ainda sendo caduca, se fosse ao seu consultório, era chamada maluca. Porém Dona Sinhazinha, atendendo ao coração, quando o marido saía, ela nessa ocasião ia até ao consultório matar a sua paixão. Os encontros proibidos continuaram à vontade, onde os amantes gozavam a sua felicidade, escandalizando a quem espionava a cidade. Por esse tempo chegou Raimundo Mendes Falcão, chamado Doutor Mundinho, líder da oposição, opositor de Ramiro, dono da situação. Faziam oposição Capitão Miguel Batista, Doutor Ezequiel Prado, famoso criminalista, também o Doutor Pelópidas, corajoso jornalista. O livreiro João Fulgêncio também estava na luta, fora as pessoas anônimas que tinham a mesma conduta, sob as ordens de Mundinho, na mais difícil disputa. Exportador de cacau, homem de muita visão, o doutor Mundinho trouxe uma espinhosa missão de melhorar o transporte
do cacau na região. Por isso precisava ser gasto muito dinheiro. A barra seria aberta para entrar qualquer cargueiro. Com essa finalidade, contratou um engenheiro. Contratação conseguida onde ninguém esperava. No governo federal, porque Mundinho gozava da influência de um irmão que por lá se destacava. Dessa forma, Dr. Rômulo dentro em breve chegaria. Enquanto na intendência essa notícia fervia, Coronel Ramiro Bastos com o filho discutia. Porque o Dr. Alfredo, o seu filho deputado, não tinha arranjado nada no governo do estado. E por que o Dr. Mundinho no Rio tinha arranjado? Então o Dr. Alfredo dizia que não sabia, porém ia a Salvador para ver o que fazia. A vinda do engenheiro lutava e impediria. Porém, nessa discussão, um situacionista, o coronel Jesuíno, pensou fazer a conquista para formar no seu lado um oposicionista. Pensou em casar Mundinho no movimento de giro, com Jerusa Bela Neta, do seu compadre Ramiro, acabando a oposição com um verdadeiro tiro. Assim convidou Mundinho, que não sabia de nada, para na sua fazenda comer uma panelada. Em seguida convidou Jerusa, sua afilhada. Jerusa chamou Malvina, sua amiga e confidente, para que fosse com ela. Chegaram as duas na frente. Depois o doutor Mundinho chegou inocentemente. Daquele moço elegante, as moças viram a chegada. Jerusa, à primeira vista, ficou tão apaixonada que adoeceu de repente e não foi apresentada. Jesuíno recebeu Mundinho com alegria. Mostrou-lhe toda a fazenda, o cacau que possuía. Voltou à casa inocente, sem saber o que existia. Chegando teve notícia que a afilhada adoeceu. Para piorar seu plano, o pior aconteceu. Falando da sua honra, uma carta recebeu. A dita carta era anônima, porém dizia a verdade. Como Dona Sinhazinha sujava a sociedade, no consultório de Osmundo, ferindo a dignidade. O coronel, lendo a carta, todo o corpo lhe tremia. Alucinado, ferido, de raiva os lábios mordia. Para lavar sua honra, o que fazer não sabia. Porém logo resolveu matar os dois atrevidos. Iria agora fazer a justiça dos perdidos, porque só o sangue lava a honra dos ofendidos. Mandou procurar um médico por um empregado seu, para tratar de Jerusa, dizendo que resolveu tratar um negócio urgente, que ao sair se esqueceu. Para fazer a viagem, deixou desculpa a Mundinho, montou-se no seu cavalo, botou o pé no caminho, pensando em encontrar os pássaros deitados dentro do ninho. Chegando no consultório, com os nervos agitados, empurrou a porta e viu os dois na cama deitados, dormindo de sono solto, com ar de riso abraçados. De momento se acordaram, como quem está sonhando. Avistaram Jesuíno, com um revólver apontando. Ficaram paralisados, sem ação observando. Como exímio atirador, o velho entrou em ação. Mandou a doutor Osmundo 2 balas no pulmão, reservando a sua esposa 2 tiros no coração. A vingança terminada, com justiça sem engano, foi para a casa do seu compadre Coriolano, para que juntos fizessem a rota de um novo plano. Coronel Coriolano tinha agora outra amiguinha. Foi trazida de Olivença, era chamada Glorinha, que por ser tratada bem, muito respeito lhe tinha. Glorinha era muito linda, sensual e insinuante. Impôs uma condição para ficar com uma amante, sem a qual não ficaria, nem coberta de brilhante. Era ficar na janela, aberta à sua vontade, mostrando a sua beleza, apreciando a cidade, sem saber que causaria assombro à sociedade. Sim, porque todos os homens que olhavam aquela janela ficavam extasiados, olhando a beleza dela, e muitos até brigavam, apaixonados por ela.
enquanto as ricas senhoras, honradas e de conceito, ficaram escandalizadas, achando ser desrespeito uma mulher na janela, vestida daquele jeito. Porém, enquanto Glorinha cumpria com seu destino, vamos tratar do assunto do coronel Jesuíno, na casa do seu compadre, agora como assassino. Coronel Melqui Tavares, afeito a todo perigo, acompanhou Jesuíno como compadre e amigo, tentando salvá-lo de todo e qualquer inimigo. Coronel Coriolano, naquele drama espinhoso, chamou Glorinha e pediu, com um modo carinhoso, para que ela o ajudasse a esconder o criminoso. Glorinha falou sincera: não faço o que o senhor quer, ele mesmo que se arrume, da maneira que puder, deve morrer na cadeia, quem bate mata a mulher. Melqui disse então, compadre, o que temos a fazer é levá-lo agora mesmo, sem nenhum tempo a perder, para o compadre Ramiro essa questão resolver. Então o coronel Ramiro, sabendo o que aconteceu, com palavras de conforto, o compadre recebeu, chamando o doutor Maurício, o impasse resolveu. Mandou que o doutor Maurício fizesse um requerimento para o juiz da cidade, que logo no andamento fosse o crime afiançado desde aquele momento. Foi outro requerimento junto ao primeiro mandado, pedindo o porte da arma para que ficasse armado o criminoso até quando fosse ao júri apresentado. Foi na fazenda de Melqui, escondido o Jesuíno, esperando em liberdade o dia do seu destino, quando o júri mudaria sua vida de assassino. Foi cada requerimento favorável despachado, Jesuíno em liberdade, com direito a andar armado, na fazenda do compadre, sem sequer ser procurado. Enquanto aquilo a cidade agora estava fervendo, a notícia pavorosa de casa em casa correndo, contra a impunição do crime, a oposição se movendo. Embora sem dar na vista, usando um plano finório, doutor Mundinho mandou o seu povo ao consultório, cuidar do assassinado, do enterro e do velório. Porque dona Sinhazinha tinha sido conduzida à casa de uma parenta que era muito agradecida, devido a ter recebido favores da falecida. Poucos amigos da morta foram para a sentinela, as amigas intocáveis fugiram com medo dela, com receio da desonra que tinha caído nela. Das amigas só Malvina foi a sentinela vê-la, contra a mãe e contra o pai, que desejavam prendê-la. Ela saiu escondida, já não puderam detê-la. Levou um buquê de flores, pôs em cima do caixão, quase assombrando os presentes por tanta disposição. Beijou a testa da morta, em sinal de gratidão. Porém, ao chegar em casa, o que se havia passado, a sua mãe já sabia, alguém tinha lhe contado. Depois contou ao marido, que ficou indignado. Perguntou logo a Malvina o que tinha ido fazer. Aquela hora na rua, ela disse sem tremer: fui visitar um cadáver para cumprir meu dever. Melqui respondeu irado: você está enganada. Como cumpriu seu dever fazendo essa palhaçada de beijar a testa suja de uma morta desonrada? Malvina disse: papai, esta vida é uma ilusão. Honrados ou desonrados, um dia todos irão terminar o seu orgulho num pó funéreo do chão. O coronel, mais irado, disse: agora você vai levar uma boa surra, esse seu império cai, para depois entender como se respeita um pai. Malvina, de fronte erguida, respondeu: eu só espero a maior ingratidão do seu coração de Nero. Porém, enquanto for viva, farei tudo quanto quero. Ele agarrou um rebenque, numa cama a derribou, nas costas dela bateu, até que o braço cansou. A moça só se torcendo, nem gemeu e nem chorou. Como mãe, dona Idalina enfrentou a confusão, dizendo ao marido: basta, já matou sua paixão. Quer matar a sua filha, animal sem coração? Coronel Melqui deixou a sua filha acamada. Ao chegar na intendência,
achou a turma agitada, soube que o doutor Mundinho preparava uma cartada. Já tinha telegrafado de Ilhéus para Salvador, para o senhor Pimentel, homem de muito valor, pai do moço assassinado, que sofreu a maior dor. Nesse mesmo telegrama, o pai era convidado para vir até Ilhéus, onde seria apoiado na punição do assassino com um bom advogado. Para isso programaram diversas recepções, visita à cova do morto e faixas com inscrições, tentando tirar partido nas próximas eleições. Porém, Coronel Ramiro fez uma reunião, convocou os seus compadres no movimento de ação para impedir as manobras da ativa oposição. Coronel Amâncio, que tinha jagunço à vontade, tomou conta da missão, fez tudo com brevidade. Por 2 grupos de capangas foi invadida a cidade. Por Berto, filho de Amâncio, um grupo era comandado, o outro por ele próprio ao cemitério levado, para impedir o programa que ia ser executado. Porque pelo seu jornal havia oposição, convidado o povo para a verdade em relação ao assassínio guardado nas mãos da situação. No cemitério ficaram os 2 grupos separados, somente aguardando ordens, passeando disfarçados, esperando os visitantes, até que foram chegados. Doutor Mundinho na frente, no comando da visita, seguido dos visitantes, numa postura bonita, mas avistando os jagunços, achou a coisa esquisita. Porém desdobrou a faixa como homem corajoso, onde o letreiro acusava o fato delituoso dos coronéis protegendo o colega criminoso. Quando a faixa foi mostrada, tinha a seguinte inscrição: o morto pede justiça, para o crime punição, que o criminoso responda o processo na prisão. Nisso um jagunço atirou, como quem estava assombrado, embora acidentalmente o tiro foi acertado num seu colega que havia ficado do outro lado. Porém o doutor Mundinho pediu ao seu povo calma, continuando a visita, fazendo oração sem palma, apenas do assassinado, pedindo a Deus pela alma. Então Coronel Ramiro, temendo a oposição, foi mesmo em pessoa ver como ia a situação, porém chegando encontrou lá a maior confusão. Viu todo o povo correndo, sem acertar o caminho. Dos visitantes que foram, somente o doutor Mundinho ficou olhando o chefão, que não estava sozinho. Coronel Ramiro agora, muito autoritário e sério, chamou seu compadre Amâncio e perguntou sem mistério: o que foi que aconteceu aqui neste cemitério? Amâncio lhe contou tudo, da forma que aconteceu, como o jagunço atirou, pegando o colega seu, que levado ao hospital, no caminho faleceu. Ramiro disse: compadre, foi uma fatalidade. Expulse essa jagunçada com a maior brevidade. Não quero ver um jagunço andando pela cidade. Chegando na intendência, Ramiro, por precaução, convocou os seus compadres para lhes dar instrução, como podiam tapar a boca da oposição. Para completar o plano, mandou chamar o vigário. De acordo com o sacerdote, decretou um novenário, 9 noites de novenas, para rezar o rosário. Durante essas 9 noites, queria paz na cidade, desarmação dos espíritos, amor e fraternidade, calma, fé e devoção em toda a sociedade. Com isso ele deixaria calada a oposição. Durante esses 9 dias parava a badalação, porque ninguém ousaria ser contra a religião. Seria a primeira noite rezada na intendência. Para o convite extensivo foi tomada a providência a toda a população, com a maior reverência. O novenário seria para a maior devoção, encerrado na igreja, aonde a população religiosa faria seu ato de contrição. Na novena de Ramiro, por ter sido convidado,
Mundinho compareceu, sendo até cumprimentado. Com o seu terço rezou, humildemente ajoelhado. Jerusa, neta do chefe, Mundinho logo avistou. Vendo que também foi visto, de cá a cumprimentou, somente com a cabeça, por isso ninguém notou. Para que fique mais claro, Jerusa amava Mundinho, desde o dia do passeio, na fazenda do padrinho, porém estava evitando atravessar seu caminho, porque sendo adversário do seu avô inimigo, jamais poderia amá-lo sem incorrer num castigo. Assim vivia fugindo, como quem vê um perigo. Da mesma forma Mundinho estava prisioneiro. Pela neta do caudilho tinha um amor verdadeiro, porém temia que fosse chamado de aventureiro. Entretanto há um poder que domina a humanidade, não reconhece limite, vence toda tempestade, habita nos corações, no jardim da mocidade. Esse poder é o amor que funciona na mente, transmitido pelos olhos, por isso é que muita gente fala o que o olho não vê, jamais o coração sente. Esse poder pelos olhos de Jerusa transmitido, foi na noite da novena, por Mundinho recebido, fazendo ligar a força positiva de Cupido. Quando Mundinho saiu, Jerusa o acompanhou. Assim que ele ouviu os passos, subitamente parou. Ela, parecendo irada, por essa forma falou: "O que veio aqui fazer? Será que o senhor não sabe que, além de ser inimigo, esta casa não lhe cabe? Ou quer subir na fumaça antes que o mundo se acabe?" Mundinho disse: "Jerusa, para tudo há um limite. Não seja tão orgulhosa, as coisas não precipite. Também sou povo, sou gente, vim porque tive convite." Mesmo Jerusa, a política do seu avô vai cair. Podre largando os pedaços, já não pode construir as obras da humanidade no progresso do porvir. Sinto que você me ama, é o que o seu olhar me diz. Venha batalhar comigo, fazer um casal feliz. Vamos juntos preparar o futuro do país. Jerusa disse: "É verdade", eu respondo cara a cara. "Amo você, amo muito", o meu coração declara. Porém a sua política para sempre nos separa. Mundinho disse: "Eu não creio nisso que você me afirma. Vamos marcar um encontro por honra da nossa firma? Lá a sós é que veremos se o que você diz confirma." Jerusa respondeu: "Pode marcar o lugar. Eu aceito o seu convite, só para o desenganar. Tudo o que foi dito aqui, vou somente confirmar." Para ser na outra noite, o encontro foi marcado, em uma rua afastada, mas nada foi confirmado, porque o amor não deixou que mudasse o resultado. No local determinado, na hora que se encontraram, esquecendo as divergências, loucamente se abraçaram. Do que queriam tratar, somente os beijos falaram. Quando estavam se beijando, sob a luz do firmamento, a patrulha da polícia passou naquele momento, os soldados a cavalo, fazendo o patrulhamento. Quando ouviram atropelada, os namorados correram, procurando esconderijo, abraçados se esconderam. Os praças passaram ao largo, nem de longe perceberam. A Jesus agradeceram, quando os praças não os viram. Ainda trocando beijos, sorrindo se despediram. Cada um para o seu lado, as suas casas seguiram. Até que chegou o dia para o fim do novenário. Era a derradeira noite, na igreja do Rosário. Mundinho compareceu, a convite do vigário. No começo da novena, Coronel Ramiro deu. Pela falta do seu terço, Mundinho compreendeu. Chegou perto do caudilho e lhe ofereceu o seu. Ramiro disse: "Obrigado, essa oferta é muito bela. Porém vá à minha neta, entregue o seu terço a ela. Depois, por favor, em troca, traga para mim o dela." Esse terço de Jerusa tinha um valor permanente. Era uma herança da avó que o avô lhe fez presente. Mundinho foi e fez a troca, cumpriu a missão urgente.
Depois voltou para junto de Jerusa, sua amada. Ela quis fugir, porém, se sentiu paralisada pelo licor da paixão, totalmente embriagada. Escapando à vigilância, dentre o povo se afastaram. Num corredor da igreja, muito tempo conversaram, porém a nenhum acordo positivo eles chegaram. Jerusa achava impossível o amor vigorar neles, porém Mundinho sentia haver uma força entre eles, que não podia a política intervir na vida deles. Nesse ponto eles sofriam, na corda bamba da vida. Ele só pensava nela, procurando uma saída. Ela só pensava nele, sem posição definida. Porém havia a política, separando os namorados. Vamos deixá-los sofrendo a dor dos apaixonados, para irmos ver os outros, como estão alvoroçados. A maioria dos homens procurava a Gabriela. Uns pela sua beleza se apaixonavam por ela, já outros eram atraídos pelas palhaçadas dela. Porque Gabriela, quando tinha oportunidade de vir ao bar de Nassib, atravessando a cidade, para trazer seus bolinhos, fazia barbaridade. Se ela encontrava crianças em brincadeira animada, agarrava o tabuleiro, jogava numa calçada, depois corria e caía no meio da meninada. Jogava a bola, pulava, chegava até erguer a saia, corria atrás dos meninos, vezes empinava a raia, também brincava de roda, não se importava com vaia. Numa brincadeira um dia, deu-se um caso inesperado. Uma raia de um menino foi cair lá num telhado. Com essa perda o garoto ficou triste e desolado. Porém, encostando a casa, existia um caminhão. Gabriela pulou nele, sem fazer objeção, e subiu pela parede do enorme casarão. Quando escalou o telhado, começou a receber vaia. O vento forte soprando levantava sua saia, contudo ia se arrastando, já muito perto da raia. Com aquilo ela atraiu uma enorme multidão, uns com penas, outros com medo, dela vi cair no chão. Já outros assobiavam, só fazendo mangação. Até o turco Nassib, no seu bar foi avisado. Correu também para a praça, com o cabelo assanhado. Quando chegou, avistou Gabriela no telhado. Nisso ela vinha descendo, com a arraia na mão. O Berto, filho de Amâncio, de cima do caminhão, recebeu-a nos seus braços e depois pulou no chão. O povo todo aplaudiu a ação de Gabriela. Berto botou-a em seu carro, ninguém mais pôs a mão nela. Depois levou-a no bar, com o tabuleiro dela. Parecia até macumba, enquanto os dias passavam. Os modos de Gabriela aos homens enfeitiçavam. Tanto velhos como moços, por ela se apaixonavam. Coronel Melk Tavares, quando a viu, se apaixonou. Com o fim de seduzi-la, uma velha contratou, vizinha de Gabriela, que a sedução começou. Dona Arminda foi levar o recado a Gabriela, dizendo que o coronel, apaixonado por ela, desejava tomar conta agora da vida dela. Disse mais que ele daria uma casa mobiliada, todo o conforto possível, ainda uma empregada. Ela iria viver como uma senhora casada. Gabriela recusou a proposta oferecida. Disse: eu não gosto de velho que tem a pele encolhida. Mesmo esse coronel Melk, de homem só tem a vida. Dona Arminda retrucou: tudo de bom ele tem. É bonitão, forte e rico, um homem que lhe convém. Se aceitar o amor dele, vai ter tudo e passar bem. Deus me livre, Dona Arminda, respondeu ela zangada. Aqui estou muito bem, tenho a vida sossegada. Na casa de seu Nassib, não me tem faltado nada. Mas quando o coronel soube da proposta recusada, ficou danado da vida, disse de cara fechada: ela me chamou de velho, eu mato aquela safada. Dona Arminda disse: não, faço uma coisa perfeita, uma massagem no rosto, quem não se ajeita se enjeita.
o senhor modificado, a Gabriela o aceita. Agora o coronel Melk mandou fazer a massagem, pintar cabelo e bigode para mudar a imagem. Ficou mais moço, porém, parecendo uma visagem. Chegando na intendência, a todo mundo assombrou. Coronel Ramiro Bastos, espantado, perguntou: compadre, que diabo é isso? Quem o desmoralizou? Ele disse: são somente drogas artificiais. Coronel Ramiro disse: essas coisas são banais. De que serve a cara lisa se o vigor não volta mais? Dando mais umas desculpas, Coronel Melk saiu. Mas quando chegou em casa, que Dona Idalina o viu, teve um assombro tão grande que um prato da mão caiu. Melk, que mudança é essa? A esposa perguntou. Ele disse: não está vendo que seu velho remoçou? Ela se calou, porém, daquilo desconfiou. No dia seguinte, Melk foi visitar Gabriela, levado por Dona Arminda, que fingia gostar dela. Chamou-a da porta e disse: vem ver que cara tão bela. Gabriela apresentou-se, disse: não gostei da norma. A mudança não convence, a mim mesma não conforma. Fica apenas mais ridículo, é velho da mesma forma. Com isso Melk saiu, aborrecido com ela. Porém Dona Arminda disse: não se desenganem dela. Tenha calma, arrume a casa, que eu lhe entrego Gabriela. Mas Melk sabia que tinha à disposição dele, no Bataclan, uma moça reservada para ele, por Maria Machadão, que só confiava nele. Era Mariquinha que ele antes só pensava nela. Estava até preparando uma casa para ela, só que já tinha mudado dela para Gabriela. Era assim que Melk estava, de mais a mais se afundando. A vida amorosa dele, a esposa investigando, uma surpresa terrível, com um jagunço tramando. Era um afilhado dela, chamado Chico Chicão, que vivia com a Aurora, uma moça da função, do falado Bataclan, de Maria Machadão. Dona Idalina, com jeito, soube que o marido tinha, no Beco das Mariposas, alugado uma casinha, que estava sendo pintada para botar uma asinha. Foi olhar de perto e viu que a pintura era amarela. Por coincidência soube que era a cor que Gabriela preferia para si em todas as roupas dela. Pensando ser Gabriela a mulher que Melk amasse, contratou Chico Chicão antes que o tempo passasse, para lhe dar uma surra no dia que se mudasse. Entretanto, Gabriela de Melk estava fugindo, apesar de Dona Arminda viver sempre a seduzindo, porém ela só gostava de Nascíbio, o moço lindo. Todo dia Dona Arminda Gabriela seduzia, para que aceitasse Melk, porém ela não queria, até que o desenganou dessa paixão doentia. Agora desenganado, perdida toda a ilusão, um recado recebeu de Maria Machadão, dizendo que Mariquinha estava à disposição. Temendo a reputação, para não sair da linha, ao compadre Jesuíno pediu como lhe convinha, para quebrar esse galho, indo buscar Mariquinha. O coronel Jesuíno aceitou a solução, porque já não tinha esposa para lhe fazer pressão. Foi acertar o negócio com Maria Machadão. Machadão fez uma festa para a noite da partida da morena Mariquinha, que lhe era muito querida, aonde todos dançaram a valsa da despedida. Era tarde, muito tarde, quando a festa terminou. O coronel Jesuíno a Mariquinha levou, no Beco das Mariposas, ao seu compadre entregou. A casa estava às escuras, Melk deixou Mariquinha, e foi comprar umas velas, deixou a moça sozinha. Chicão estava escondido em uma esquina que tinha. Do escuro onde estava, com a sua vida torta, viu quando o Melk saiu, entrou pela mesma porta, bateu tanto em Mariquinha, que a deixou no chão por morta. Coronel Melk chegou, entrou na escuridão, chamando por Mariquinha, já temendo assombração. Quando acendeu uma vela,
a viu tombada no chão. Correu, pegou-a nos braços, ela estava desmaiada, toda ferida sangrando, com a cara toda inchada, só pulsando o coração, totalmente deformada. Agora Melque saiu, sem saber o que fazia, à busca de Jesuíno, traspassado de agonia, para pedir-lhe que fosse, tirá-lo daquela fria. Quando encontrou Jesuíno, Melque fora da razão, contou para o seu compadre a negra situação, pedindo que ele o salvasse da desmoralização. Era para Jesuíno afirmar que Mariquinha estava por sua conta naquela hora mesquinha, que havia sido atacada quando se achava sozinha. Foram ao coronel Ramiro contar o acontecido e saber como deixavam aquele fato escondido, pois se a oposição soubesse, estava tudo perdido. Sabendo a grave notícia, Ramiro disse danou-se. Compadre, com essa agora, minha eleição acabou-se. Na boca da oposição, isso é um prato de doce. Chamou o doutor Alfredo, dizendo: meu filho vá examinar essa moça, para saber o que há. Veja o que pode fazer, e depois me volte cá. Doutor Alfredo voltando, disse: pai, a coisa é séria. Bateram muito na moça, fizeram a maior miséria. Eu nem sei porque a alma já não deixou a matéria. Deixei-a no hospital, desacordada só viva. Pela falta de recursos, não tenho uma alternativa. Por isso não acredito que essa pobre sobreviva. O coronel respondeu: você tem que se mexer. Faça para revivê-la o que precisar fazer, porque para o nosso bem ela não pode morrer. Essa moça é uma bomba acesa na minha mão, e se ela morrer explode na boca da oposição. Do meu governo ninguém sobraria da explosão. Enquanto o doutor Alfredo, usando a sua perícia, tratava de Mariquinha, guardado pela polícia, Jesuíno a Machadão foi dar a grave notícia. Descreveu todo o passado a Maria Machadão, dizendo que se calasse, suprimisse a emoção, para que nada chegasse à boca da oposição. Por esse tempo Mundinho tinha feito um paradeiro, na saída do jornal, seu amigo mensageiro, pois para comprar papel tinha faltado dinheiro. Consultando seus amigos, pensou numa solução, para pedir um empréstimo a Maria Machadão, porém ela se negou, servir à oposição. Dizendo o doutor Mundinho: os meus atos são fiéis, tudo isso que possuo é obra dos coronéis, já não é pelo Senhor que eu vá sujar meus papéis. Porém, sabendo a notícia da desgraça acontecida, em circunstâncias estranhas, com a sua protegida, sem poder nem visitá-la, ficou danada da vida. Então, para se vingar, com toda a raiva mandou chamar o doutor Mundinho e o dinheiro lhe emprestou. Ele comprou o papel, logo o jornal circulou. Quando o jornal foi chegado à mesa do coronel, Ramiro disse a alguém: está nos sendo infiel. Como o Mundinho arranjou dinheiro e comprou papel? Compadre Melque, investigue, precisamos saber disso. Como também do bandido, causador do outro enguiço, que bateu na pobre moça e depois levou sumiço. Jesuíno disse: eu sei quem pode ter feito um mal. Só Maria Machadão possui um bom capital. Com raiva pode ter dado para o papel do jornal. Mas só 2 meses depois, esse assunto veio à tona. Huberto, filho de Amâncio, investigou uma dona do cabaré Bataclan, que se chamava Neuzona. Se julgando amada, disse que Maria Machadão tinha emprestado dinheiro na hora da precisão para comprar o papel do jornal da oposição. Então Melque mais Amâncio juntaram para a vingança a velha turma de choque e foram na esperança de fazer o quebra-quebra, mesmo na hora da dança. O salão estava em festa, porque nesse dia tinha chegado boa curada a morena Mariquinha, da surra que recebeu, sem entender de onde vinha.
Começaram a bagaçada, quebrando mesa e cadeira, com tudo mais que existia, prato, panela e chaleira. Era para não ficar nenhuma colher inteira. Era uma batalha feia, pela falta de respeito à propriedade alheia, e ninguém não dava jeito. Até mesmo o papagaio levou um tiro no peito. Na luta Mâncio caiu por cima de Mariquinha. Ela pegou-o nas barbas com toda a força que tinha, e o velho não conseguiu dominar a moreninha. Suspensa pelas barbichas, com as rugas espichadas, deu um empurrão na moça e de barbas assanhadas, juntou-se aos outros deixando todas as coisas quebradas. Com essa missão cumprida, saíram aos empurrões. Melco e Amâncio na frente deram as novas instruções, para que seus comandados cumprissem outras missões. Machadão ficou chorando, porém levantou a testa e disse: vamos em frente, arrumar o que nos resta, alegrar a nossa casa e continuar a festa. Enquanto no Bataclan voltava a festa ao salão, pelas ruas da cidade, com a polícia em ação, Coronel Melco apertava o fuso da oposição. Entre Ramiro e Mundinho fica o caldeirão fervendo, para sabermos agora o que estava acontecendo, com Nassib e Gabriela, como é que estavam vivendo. Mas a mais apaixonado, Nassib por Gabriela, apesar de há muito tempo estar morando com ela, entendeu de se casar para ser o dono dela. Temendo que outro a tomasse, uma noite disse agora: você vai casar comigo para ser minha senhora, dona de tudo que é meu, isso vai ser sem demora. Gabriela, apavorada, disse quase sem pensar: precisa não, seu Nassib, para que quer se amarrar? Eu estou bem, não precisa, o senhor se incomodar. Ele disse: não, senhora, não aceito esse argumento. Amanhã eu vou tratar dos papéis do casamento, que será realizado sem haver impedimento. No outro dia falou com a pessoa indicada, o doutor Tonico Bastos. Gabriela foi chamada, porém sobre a sua vida ela não sabia nada. Não sabia onde nasceu, nem cidade nem estado. Não conheceu seus pais, era escuro o seu passado. De nome só Gabriela tinha na mente gravado. Porém o doutor Tonico, muito interessado nela, com nomes de pais supostos, tirou o registro dela. Assim foi feito o enlace de Nassib e Gabriela. Mas Nassib não queria que a esposa trabalhasse. Botou 2 empregadas para que ela descansasse, vestida como uma dama, nada fizesse e mandasse. Carinhosamente agora a chamava de Bié. Queria que ela lhe desse beijo, abraço e cafuné. Por isso não consentia, nem que fizesse um café. Era para andar calçada, de sapato a toda hora. Porém, quando ela saía, ele dizia: é agora. Mudava o vestido bom, jogava os sapatos fora. Voava para a cozinha, como quem criava asa. Empurrava as empregadas, no fogão mandava brasa. Lavava a roupa, engomava, tomava conta da casa. Por esse tempo chegou um circo com trapezistas, bons animais amestrados, palhaços equilibristas. Gabriela ficou louca para assistir aos artistas. Porém, para seu desgosto, como por coincidência, apareceu um poeta conquistando a preferência para, nessa mesma noite, fazer uma conferência. Nassib comprou entradas para ir com Gabriela. Assistir à conferência, porém acontece que ela queria ir ao circo, que era o ambiente dela. Foi à conferência à força, quis voltar na mesma hora. Não aguentando os sapatos, tirou-os e jogou-os fora. Dormiu e só acordou-se no momento de ir embora. Chegando no bar deixou Nassib o seu sustentáculo, só se lembrando do circo, sem pensar em obstáculo. Fugiu e foi assistir ao resto do espetáculo. Lá havia muita gente observando a função. Mulheres do Bataclan com Maria Machadão. Sorrindo como um maluco estava Chico Chicão.
Amanso, nesse momento, embocou com a polícia, à procura de Chicão, que já não viu a malícia. Porém, Aurora correu, foi-lhe levar a notícia. Porém, Chicão não pensava deixar a função agora, mas quando viu a polícia, o procurando na hora, entrou no meio do povo, desviou-se e caiu fora. Assistindo ao espetáculo, Gabriela, abobalhada, encontrou Tonico Bastos, por quem foi cumprimentada. Ele, fingindo respeito, beijou a mão da afilhada. Sim, porque ele tinha sido padrinho do casamento de Gabriela e Nassib, porém o seu sentimento em relação à mulher era de burro jumento. Terminado o espetáculo, ele levou Gabriela até a sua morada, sempre abraçado com ela, e desse dia por diante caiu sobre a graça dela. Até que Nassib um dia do crime foi avisado. Na hora foi e pegou Dr. Tonico deitado na sua cama à vontade, como estava acostumado. Nassib, com um revólver, começou a brincadeira. Porém Tonico pulou, saiu doido na carreira, apanhando a roupa toda em cima de uma cadeira. Recebeu uns 4 socos antes de sair correndo pela rua de cuecas, nas esquinas se escondendo. Ao entrar num jardim quase, que um cachorro o ia mordendo. Porém, como ele levava a roupa toda na mão, procurou vestir as calças, enganchou-se no portão, vestiu somente a camisa e perdeu o cinturão. Só depois de muita luta, escapou dessa embrulhada, enquanto que Gabriela ficou toda arrebentada da surra que recebeu, sem gemer nem dizer nada. Nassib bateu, porém, não quis matar Gabriela. Jogou-a da porta fora, depois por uma janela, que se abria para a rua, sacudiu as coisas dela. Gabriela, toda roxa, foi morar com Dona Arminda, curando seus ferimentos, lembrando Nassib ainda, pois o amor, quando é grande, dificilmente se finda. Nassib contava a todos o triste acontecimento. Depois foi aconselhado que aquele seu casamento podia ser anulado dentro do regulamento, pois tinham sido forjados os papéis de Gabriela, representando uma farsa esse casamento dela, que podia ser desfeito em combinação com ela. Gabriela, convocada entre os chamados primeiros, lá confirmou que os papéis nunca foram verdadeiros. O juiz anulou tudo, ambos ficaram solteiros. Porém, as ricas senhoras da nobre sociedade acharam ser um escândalo aquela leviandade, por isso foram expulsar Gabriela da cidade. Teria que abandonar a cidade sem escala, ou ir para o Bataclan para dar plantão na sala, conviver com as mulheres que tinham a sua iguala. Gabriela recusou-se cumprir aquela exigência. Porém, as ditas senhoras, achando ser indecência, pediram aos seus maridos que tomassem providência. Agora foi a polícia para expulsar Gabriela. Porém, Nassib, com pena de uma injustiça daquela, escondeu-a no seu bar, com os praças atrás dela. À força entraram no bar, toda a casa foi corrida. Para a sorte de Nassib, não foi ela aparecida. Ninguém soube no momento aonde estava escondida. Nassib, dias depois, sem lembrar mais Gabriela, foi até o Bataclan, lá encontrou-se com ela, triste, chorando num canto, teve muita pena dela. Porque naquele lugar ela não tinha valor, não queria nenhum homem contra o seu interior, não trocava por dinheiro os beijos do seu amor. Nessa condição, Nassib perguntou se ela queria, e ser sua cozinheira nada mais lhe prometia. Ela disse que aceitava, dando pulos de alegria. Assim Nassib levou-a para casa novamente, só para ser cozinheira, porém tinha muita gente, que jurava que eles dois eram como antigamente. O povo fala demais, sem haver necessidade, porém vamos ver agora uma grande novidade, para abalar os políticos que apareceu na cidade.
A viúva do jagunço, ferido no cemitério, e logo em seguida morto, envolvido em um mistério, apareceu na cidade, trazendo um conflito sério. Com o menino nos braços, andando de porta em porta, morrendo de fome e sede, de cansaço quase morta, pedindo comida e água para aguar a sua horta. Jerusa ouviu a mulher contando o que aconteceu, quem era e como o marido tragicamente morreu. A moça, com muita pena, dela se compadeceu. Foi pedir ao coronel, seu avô, um gesto nobre: vovô, tenha compaixão, socorra logo essa pobre, enquanto a oposição a desgraça não descobre. O velho disse: Jerusa, isso não posso fazer. Se ajudasse essa viúva, o que não iam dizer? Que protejo criminosos, ia me comprometer. Vou chamar compadre Melk para logo procurá-la, pôr a polícia atrás dela e da cidade expulsá-la, ela que vá se arranjar aonde alguém aceitá-la. Jerusa deixou o velho, levando a mente em conflito, para ajudar a viúva, embora fosse esquisito, antes que o avô cumprisse aquilo que havia dito. Para ajudar a mulher, saiu em socorro dela. Logo encontrou-a na rua, conduzindo-a com cautela, e na casa de Mundinho apresentou-se com ela. Mundinho ficou perplexo quando a Jerusa avistou. A que devia a visita, apressado perguntou. Ela, sem fazer rodeio, o que queria explicou. Disse que era a mulher na sua necessidade, pedindo que ele ajudasse com a maior brevidade, porque seu avô queria expulsá-la da cidade. Mundinho disse: Jerusa, pode voltar descansada. Para sua protegida, aqui não faltaria nada. Por você eu farei tudo, para vê-la sossegada. Veja bem, essa mulher é um trunfo em minha mão. Porém, seu avô, sabendo que me pediu proteção, para salvá-la você, terá uma punição. Jerusa, se despedindo, disse: eu bem sei, meu amigo, porém vale o sacrifício, não temo nenhum castigo, vendo essa pobre viúva, salva de todo o perigo. Mundinho, no outro dia, fez uma subscrição, pelo seu jornal pedindo a toda a população, para a mulher sofredora, uma contribuição. Coronel Ramiro, lendo, a notícia se engasgou. A fumaça do charuto que fumava o sufocou, tossindo, faltando ar, na cadeira esbravejou. Como diabo essa mulher atravessou meu caminho? Como foi aparecer lá na casa de Mundinho, só tendo sido levada pela mão de um mau vizinho? Compadre Mel, que eu preciso rapidamente saber quem foi esse traidor que nos veio aborrecer. Ponha-se em campo e descubra onde ele foi se esconder. Não sabia o coronel que foi a neta querida, usando a sua bondade por uma pobre sofrida, deixando o velho político aborrecido da vida. Enquanto o coronel Melk o traidor procurava, surgiu um grave problema onde ele jamais esperava. A sua filha Malvina as ocultas namorava. Isso porque Dr. Rômulo, por Mundinho contratado, para a abertura da barra, há meses tinha chegado. Agora o seu compromisso quase estava terminado. Porém, na sua chegada, encontrou-se com Malvina e apaixonou-se por ela, por um capricho da sina. Também foi correspondido pela inocente menina. Mas para sua desgraça, era no Rio casado, embora que há muito tempo estivesse desquitado, porém para o casamento estava incapacitado. Do namoro escandaloso o povo estava falando, até que o coronel Melk pegou os dois namorando, numa pracinha sentados, em um banco conversando. A moça nesse momento ouviu seu pai falar: Malvina, vá para casa, temos contas a ajustar. Depois disse para Rômulo: nós dois vamos conversar. Você está enganado com sua leviandade, namorando a minha filha, sujando a sociedade. Dou-lhe 24 horas
para deixar a cidade. Eu sei, todo mundo sabe que você já é casado. Amanhã, depois do prazo, se for na rua encontrado, por mim ou pela polícia, pode se chamar finado. O engenheiro assombrado, covarde sem dizer nada, foi preparar a bagagem para fazer a jornada, enquanto aquilo Malvina em casa era castigada. Coronel Melk bateu na filha sem compaixão, porém ela, revoltada, tomou a resolução de fugir com o Dr. Rômulo na sua injusta expulsão. Fez um bilhete e mandou ao engenheiro entregar, dizendo que o esperava meia-noite sem faltar, em um lugar afastado, numa pedra à beira-mar. Porém ele, recebendo o bilhete, acovardou-se, com muito medo tremendo, para partir apressou-se, abandonou a cidade, antes da hora encantou-se. Enquanto a pobre Malvina ficou na pedra sentada, esperando o namorado até alta madrugada, ele corria com medo, fugindo da namorada. O doutor Ezequiel, sabendo o acontecido, foi avisar a Malvina que o moço havia fugido. Ela voltou para casa, dando tudo por perdido. Porém o coronel Melk, no outro dia, mandou-a pela mãe a Salvador, que com gosto acompanhou-a, para castigar a filha, em um colégio internou-a. A moça desse colégio conseguiu se libertar. Fugiu, foi para São Paulo, trabalhar e estudar. Foi viver por sua conta, daí até se formar. Malvina contou em carta a Jerusa o sucedido. Porém Melk soube apenas que a filha tinha fugido do colégio sem saber para onde ela havia ido. Mesmo porque Melk agora não descansava um momento. Todo dia aparecia um novo acontecimento que o deixava apavorado, sem poder dar vencimento. Porque já se aproximava o tempo da eleição e Melk não descobria o autor da traição. A cidade era envolvida na mais louca confusão. Mundinho também estava em situação confusa, porque quem ama demais a consciência não usa. Por isso foi a Ramiro pedir a mão de Jerusa. O coronel recebeu aquele estranho pedido. Respondeu doutor Mundinho: você é muito atrevido, calculista audacioso, ou então doido varrido. O doutor Mundinho disse: coronel, fique ciente, que o amor é uma força dominadora da mente, faz de um fraco um poderoso e de um covarde um valente. O coronel retrucou: você passou do limite. Não consinto essa desgraça, nem que o diabo dê palpite. Retire-se desta casa, não lhe faço outro convite. Porém Jerusa, sabendo, a notícia adoeceu. Uma febre muito alta todo o seu corpo envolveu. Doutor Alfredo, seu pai, para salvá-la correu. Jerusa, queimando em febre, com palavras delirava. Mundinho, vem, meu amor, o travesseiro abraçava. Sem olhar para ninguém, 5, 6 vezes beijava. De mais a mais piorava, nenhum remédio servia. Só chamava por Mundinho, porém ninguém atendia. Até que o avô foi vê-la, nessa penosa agonia. Os demais familiares, vendo a moça nesse estado, pediram ao coronel, por tudo que era sagrado, para que Mundinho fosse, a toda pressa chamado. O coronel orgulhoso disse: não me fica bem chamar um adversário que nenhuma moral tem. Ela morre, porém eu não me rebaixo a ninguém. Jerusa continuava dando sérias convulsões, chamando o doutor Mundinho no meio das contorções. Os presentes já choravam, afogando os corações. Agora, não suportando ver a filha padecer, o doutor Alfredo disse: pai, Jerusa vai morrer, e o senhor é o responsável, porque não quis atender. O coronel respondeu: ponho o meu brio de lado, para que vocês não digam amanhã que fui culpado. Mandem chamar esse homem, quero ver o resultado. Chamado, o Mundinho veio, quando sentou-se na cama. Pegou na mão da doente, disse com voz de quem ama: aqui estou, meu amor,
atendendo a quem me chama. Jerusa quase dormindo, quando o contato sentiu, como numa elevação, aquela voz longe ouviu, voltando à realidade, seus lindos olhos abriu. Olhando a Mundinho disse, quase não acreditando: "Você veio, meu amor, é verdade ou estou sonhando?" O rapaz disse: "É verdade, eu a estou visitando." A moça ergueu-se na cama, embora muito abatida, sem forças materiais, porém pelo amor erguida, o verdadeiro elixir para quem ama na vida. Mundinho disse: "Querida, precisa se alimentar, tomar os medicamentos para se recuperar, confiar no nosso amor, para comigo casar." Trazendo um copo de leite, uma ama apareceu, ainda com a mão trêmula, a doente recebeu, embora sem muito gosto, fazendo esforço bebeu. Mundinho saiu deixando Jerusa já melhorada, bem tratada pelo pai, pelo amor esperançada. Dentro de poucas semanas estava recuperada. Porém a velha cidade estava pegando fogo. Na roleta da política ninguém não fazia rogo, nem podia adivinhar quem ganharia no jogo. De um lado o doutor Mundinho fazendo a oposição, do outro o velho Ramiro mantendo a situação. O povo estava no meio, fervendo no caldeirão. Para maior agonia, nesse agitado caminho, veio Aristóteles Pires, um amigo de Mundinho, e prefeito de Itabuna, um município vizinho. Pelo coronel Ramiro, esse homem tinha sido delegado de Itabuna, anos atrás protegido, porém por questões políticas, agora estava rompido. Tinha chegado à cidade, Ramiro mandou chamá-lo, pensando que o ex-amigo chegava para ajudá-lo, mas o prefeito Aristóteles foi decepcioná-lo. À frente do coronel, sincero disse que não, lhe daria o seu apoio, mas em nenhuma eleição, porque estava apoiando agora a oposição. Assim dizendo saiu, para visitar Mundinho. Ramiro chamou Amâncio e disse: "Meu amiguinho, quero que tire esse homem depressa do meu caminho. Mande um jagunço certeiro, que tem o dedo de ouro, dá-lhe um tiro entre os dois olhos, que a testa dê um estouro. Quero a bala na cabeça, para não perder o couro." O prefeito recebido por Mundinho foi ligeiro, veio os trabalhos da barra, feitos pelo engenheiro, embarcou numa canoa, sorridente e prazenteiro. Enquanto ele olhava a barra, sem pensar na sua sorte, conversando com Mundinho, recebendo o vento norte, um jagunço à beira-mar, preparava sua morte. Escondido em umas pedras, a pontaria afinou, dormiu na mira do rifle, quando o gatilho puxou. Lá o prefeito pendeu, dentro da água tombou. Mundinho pulou depressa para salvar o amigo. Quando o retirou viu sangue, que parecia um castigo. Estava vivo, porém, corria grande perigo. Porque o jagunço havia, na hora, tremido a mão. A bala pegou na testa, porém passou de raspão. Mesmo não matando fez um perigoso arranhão. O ferido por Mundinho ao hospital foi levado. Pelo doutor de plantão, o ferimento tratado. Com as ataduras postas, o sangue foi estancado. Mundinho chamou seu povo, pediu que desse plantão no hospital dia e noite, para que o amigo não fosse atacado de novo, sozinho sem proteção. Suspeitava que queriam eliminar o prefeito, para pôr a culpa nele, destruir o seu conceito, perante o eleitorado, para tirá-lo do pleito. Enquanto na intendência a situação fervia, Ramiro estava uma fera, só porque o jagunço havia, por medo e incompetência, errado na pontaria. Disse: "Danado da vida, a derrota eu não aceito. Esse jagunço não presta, o trabalho foi mal feito, porque quero o homem morto, agora de qualquer jeito." Melque respondeu: "Compadre, o prefeito não escapa. Pode deixá-lo comigo, que eu vou rasgar o seu mapa. Faço-lhe um rombo na testa,
que um elefante não tapa. Amanhã vou liquidá-lo, lá mesmo no hospital. Ramiro disse: cuidado, não vá dar murro em punhal, porque veio de Itabuna, uma guarda especial. É composta de jagunços, bem pagos pelo prefeito. Veio também o seu médico, cirurgião de conceito, homem de valor moral, que nos merece respeito. Além da oposição, em vigilância maluca, comandada por Mundinho, que tem o diabo na nuca. Quem for lá de corpo aberto, cai dentro de uma arapuca. Mundinho teve suspeita que a polícia ia invadir. O hospital nesse dia mandou a guarda sair. Ficou só e desarmado, já sabendo como agir. Só à meia-noite foi consumada a invasão. Quebrada a porta, a polícia entrou já de arma na mão. Coronel Melk na frente, comandando o batalhão. Porém ficou espantado, só vendo o doutor Mundinho, desarmado, sorridente, impedindo o seu caminho, o ferido lá deitado, em sua cama sozinho. Mundinho disse sorrindo: o coronel veio tarde. Como vê, estou sem arma, atire se for covarde, porque depois nas profundas a sua alma é quem arde. Acho muita covardia matar um homem ferido. Fique certo, coronel, quando o crime é cometido, ou na terra ou no inferno, um dia será punido. O coronel, hesitando, sem dizer nada aliás, mandou a polícia embora e depois saiu atrás, deixando o doutor Mundinho com o seu amigo em paz. Porém, temendo que fosse agora denunciado, pelo jornal de Mundinho, saiu como um cão danado, invadiu as oficinas, deixou tudo empastelado. Somente o doutor Pelópidas, no momento, reagiu. Um soldado deu-lhe um tiro, que quando a bala saiu, sobre umas caixas de tipos, o jornalista caiu. Coronel Melk correu, foi avisar a Ramiro o que havia praticado na hora que deu o giro, pelas oficinas gráficas, e como saiu o tiro. Agora danou-se tudo, o coronel respondeu. No caso do hospital, você nada resolveu. Estamos todos perdidos, se o jornalista morreu. Melk respondeu, porém, eles nada escreverão. O jornal empastelado, já perderam a eleição. O eleitorado não sabe, vota na situação. Porém, o coronel Melk estava muito enganado, porque o doutor Pelópidas havia se levantado, só com um braço ferido, já por Mundinho enfaixado. Mundinho disse: eu preciso reagir sem mais demora, dizer o que aconteceu antes que passe da hora. Meu jornal empastelado, o que vou fazer agora? Lembrou-se de João Fulgêncio, que tinha uma velha prensa, com tipos desencontrados em casa numa despensa. Essa lembrança lhe trouxe já uma esperança imensa. Porque com jeito fizeram um boletim à vontade, que no outro dia foi espalhado na cidade. Embora faltassem letras, porém dizia a verdade. Explodiu como uma bomba nas consciências cruéis. Ramiro, na intendência, convocou os coronéis, porque com um boletim inverteram-se os papéis. Todos presentes, Ramiro, disse: os nossos inimigos escapam das armadilhas, fogem sempre dos castigos, enquanto que para nós aumentam mais os perigos. O compadre jesuíno amanhã será julgado, pode ser absolvido ou pode ser condenado, só da nossa posição depende esse resultado. O doutor Ezequiel será seu acusador, inquirindo as testemunhas ao lado do promotor. Somente o doutor Maurício será o seu defensor. O coronel jesuíno disse: então vai haver festa. Vou levar o meu revólver, sei que Ezequiel não presta. Se ele me prejudicar, eu dou-lhe um tiro na testa. Ramiro disse: compadre, pelo amor de Deus não faça essa desgraça na sala, sem um copo ou uma taça, porque com um tiro espirra mais de um barril de cachaça. Entretanto, precisamos tomar uma posição, que será de vida ou morte, contrária à oposição.
ou ela desaparece, ou morre a situação. O prefeito de Itabuna fugiu nos ludibriando, e Mundinho continua só nos desmoralizando. Se não agirmos depressa, ele termina ganhando. Precisamos preparar uma tocaia Mundinho. Ele precisa morrer amanhã muito cedinho, para que não atravesse nunca mais nosso caminho. Fiz tudo para evitar, porém ele não cedeu. Com a sua colher suja, minha panela mexeu. Ganharia pelos votos, mas na bala ganho eu. Quero agora que os compadres vão resolver esse assunto. Quando acordar amanhã, não quero ver ninguém junto. Só quero ouvir a notícia: Mundinho já é defunto. Melco e Amâncio saíram para fazer a desgraça. Prepararam 2 jagunços, desses que não são de graça. Um na torre da igreja, outro na esquina da praça. Mesmo assim, os 2 compadres ficaram de prontidão, orientando os jagunços, corrigindo a posição, para Mundinho ser morto, com um boletim na mão. Jesuíno foi dormir, sentindo a emoção forte, porque no dia seguinte, sendo acusado de morte, na roleta da justiça, jogaria sua sorte. Todo saindo Ramiro, pensou haver resolvido a sua vida política no que tinha decidido. Subiu para sua alcova, sentindo o dever cumprido. Para dormir descansado, mandou abrir as janelas, suspendeu os cortinados, que já não tocasse nelas, para que pela manhã o sol entrasse por elas. Porque queria acordar debaixo do seu lençol, ao descobrir a cabeça, ver o clarão do arrebol, sendo aquecido e beijado já pelos raios do sol. Adormeceu como um justo, porém enquanto dormia, alheio à sua vontade, muita coisa acontecia. A sua missão findava, nunca mais se acordaria. Mundinho pela manhã, cumprindo a sua missão, saiu com um boletim, passando de mão em mão, mostrando as novas façanhas das leis da situação. Nessa distribuição, seguido pelos amigos, não pensava nem de longe nos iminentes perigos, que corria já na mira dos rifles dos inimigos. Os jagunços só queriam acertar nele sozinho. Quando iam puxando o dedo, tinha outro no caminho. Assim estava custando o fim do doutor Mundinho. Porém, naquele momento, a cidade estremeceu. Um grito triste estridente todas as ruas encheu. Coronel Ramiro à noite, em sua cama morreu. Ouvindo o grito, os compadres a matança suspenderam. Dispensaram os 2 jagunços, para a intendência correram. Entraram como foguetes, vendo o compadre tremeram. Com um sorriso nos lábios, Ramiro havia morrido. Como quem dizia agora, o meu dever foi cumprido. Os raios do sol brilhavam no rosto do falecido. Isso foi um verdadeiro golpe de misericórdia na vida dos coronéis que viviam da discórdia. Teriam que procurar fazer agora a concórdia. As forças da oposição, com o choque, se acalmaram. Os agitados espíritos agora se desarmaram. Unidos no sofrimento, ao enterro acompanharam. Assim a cidade em peso, com ideais mais humanos, reverenciou o chefe, que a governou muitos anos, partiu deixando saudades, sem completar os seus planos. Enquanto o chefe político estava sendo enterrado, o coronel Jesuíno, no júri, era condenado a pagar o crime bárbaro, meses atrás praticado. O tabu ficou quebrado com essa condenação. Os coronéis viram agora mudada a situação. Teriam que se ajustar dentro da lei da razão. Todas as armas políticas agora foram depostas. As forças dessa batalha, pelos 2 lados compostas, entraram em entendimentos, traçando novas propostas. O doutor Alfredo Bastos modificou sua sina, abandonou a política, foi viver da medicina, servindo a humanidade numa profissão divina. Doutor Mundinho ficou dono da situação, humanamente servindo a toda a população,
sem distinguir cor política, nem fazer perseguição. Amava muito a Jerusa, também por ela era amado. Na morte do coronel, não se julgava culpado, porém, indiretamente, estava prejudicado. Isso era o que ele pensava, que era amado e não sabia. Assim pensando, não tinha coragem nem energia para procurar a moça e dizer o que sentia. Enquanto Jerusa estava no seu maior sentimento, toda coberta de luto, era a cruz do sofrimento, mesmo assim não retirava Mundinho do pensamento. Ela achava que Mundinho, pelo acaso, vencera. Não tinha nenhuma culpa em tudo que acontecera. O culpado era o destino que o seu avô escolhera. Sempre pensavam um no outro, até quando se encontraram. Atraídos por Cupido, loucamente se abraçaram. Sobre os acontecimentos, muita coisa comentaram. Agora já não havia, entre Jerusa e Mundinho, a barreira da política, atravessando o caminho. Comemoraram o encontro, com beijo, abraço e carinho. Sem haver oposição, ficaram muito felizes. As sementes da paixão brotando as suas raízes, no roseiral do amor, com os mais lindos matizes. Em qualquer luta o amor vence todos os rivais, exerce influência até entre os irracionais, domina todos os seres, no reino dos animais. Em nosso raciocínio foi isso que constatamos, na trajetória vivida pelos heróis que passamos, vivendo um drama passado, num romance que findamos. A todas as personagens, às atrizes e aos atores, nosso afetuoso abraço, com parabéns e louvores, que façam outras novelas, em cenários multicores. Aqui pedimos desculpas dos erros que porventura, fora da nossa vontade, vinham surgir na leitura, dos versos que construímos, dentro da literatura. Juntos aqui nós levamos o nosso muito obrigado, reverenciando a esse grande escritor inspirado, elo da literatura, autor muito consagrado, mundo afora rei do livro, aumentando o seu mercado. Deixamos como homenagem o seu nome escrito ao lado. A Mundinho um grande abraço, levamos por seu favor. Muitos beijos a Jerusa, elegante em seu amor. Isso só por confiança, deixamos como lembrança a Gabriela uma flor. Inscreva-se em nosso canal e visite nosso blog www.poeteiro.com.